Informativo 662 do STJ. Direito Empresarial. Assunto: recuperação judicial. Canal: Juris Audiobook. Ementa: se o credor não requereu a habilitação de seu crédito e o quadro geral de credores já foi homologado, a única via que ainda resta para esse credor será pleitear a habilitação por meio de ação judicial autônoma que tramitará pelo rito ordinário, nos termos do artigo 10, parágrafo 6º, da UFRE. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Vale ressaltar, no entanto, que essa ação pedindo a habilitação retardatária somente pode ser proposta até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Desse modo, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.840.166, RJ, relatora ministra, Nancy Andrighi, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. A seguir, comentários e explicação. Recuperação judicial. A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga concordata e tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e, com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores. A recuperação judicial consiste, portanto, em um processo judicial, no qual será construído e executado um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência. Fases da recuperação. De forma resumida, a recuperação judicial possui 3 fases. A. Postulação. Inicia-se com o pedido de recuperação e vai até o despacho de processamento. B. Processamento. Vai do despacho de processamento até a decisão concessiva. C. Execução. Da decisão concessiva até o encerramento da recuperação judicial. Plano de recuperação. Em até 60 dias após o despacho de processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar em juízo um plano de recuperação da empresa, sob pena de conversão, do processo de recuperação em falência. Este plano deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, art. 50. Demonstração de sua viabilidade econômica. E laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Elaboração da relação dos credores. O administrador judicial é a pessoa responsável por verificar quais são os credores da pessoa falida ou em recuperação judicial e quanto é devido a cada um deles. Isso está previsto no art. 7º da lei. Artigo 7º. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Publicação da relação nominal dos credores. Após deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá a relação nominal dos credores, sendo discriminado o valor atualizado e a classificação de cada crédito, artigo 52, parágrafo 1º, inciso I, da Lei N. 11.101/2005. São esses credores que, organizados em uma Assembleia Geral, irão analisar o plano apresentado, que pode ser aprovado ou não. Apresentação de habilitação ou divergência. Publicado o edital mencionado acima, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial seu pedido de habilitação caso não tenha constado na lista de credores. João é credor da empresa em recuperação judicial, mas não figurou na relação de credores elaborada pelo administrador judicial. No prazo de até 15 dias após a publicação desta relação, este credor poderá pedir a sua habilitação. É o que prevê o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei N. 11.101/2005. Artigo 7º.
Parágrafo 1º publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Nova publicação de edital. O administrador judicial, com base nos pedidos de habilitação ou divergência, irá elaborar nova lista e fará publicar novo edital com a relação de credores. Esse novo edital deve ser publicado no prazo máximo de 45 dias depois do fim do prazo de 15 dias que os credores tiveram para impugnar a primeira lista. Impugnação de crédito. Depois de ser publicado esse novo edital com os credores, haverá nova possibilidade de impugnação, conforme prevê o artigo 8º da lei. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º, desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. O prazo é, portanto, de 10 dias, sendo contado a partir da publicação da relação de credores formulada pelo administrador judicial. Essa segunda possibilidade de impugnação, tratada pelo artigo 8º, deve ser formulada por meio de advogado e não é mais dirigida ao administrador, e sim ao juiz. Habilitação retardatária. Ultrapassados todas essas oportunidades, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá ainda apresentar pedido de habilitação retardatária. Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro geral, será processado na forma dos artigos 13 a 15 da UFRE. Caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil, artigo 10, parágrafo 5º e 6º, da UFRE. Depois de homologado o quadro geral, a habilitação só pode ser pedida mediante ação judicial uma vez homologado o quadro geral de credores. A única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação que tramitará pelo rito ordinário. Veja o que dizem os parágrafo 5º e 6º do artigo 10 da UFRE. Artigo 10, parágrafo 5º. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Vale ressaltar, no entanto, que essa ação judicial pedindo a habilitação retardatária somente pode ser proposta até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Conforme explica Marcelo Barbosa Sacramone, após a homologação do quadro geral de credores, por sentença, as habilitações retardatárias ainda poderão ocorrer até o encerramento do processo de falência ou de recuperação judicial. As habilitações serão realizadas na forma de ações rescisórias ao quadro geral de credores e serão submetidas ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo. Saraiva Educação, 2018. Desse modo, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. Em suma, a ação de habilitação retardatária de crédito deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. STJ. Terceiro turma. Resp. 1.840.166, RJ, relatora ministra, Nancy Andrighi, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!